Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com a sua família e seus companheiros. Disse o autor que Allah tenha misericórdia dele. Capítulo: faz parte da idolatria o pedido de socorro ou a súplica para outro que não seja Allah. Disse Allah, louvado seja, na Surat Yunus, número 10, versículos 106 e 107. E não invoque, além de Allah, aquilo que não pode te beneficiar e nem te trazer malefícios. E se você fizer isso, certamente você será um dos injustos. E se Allah te infligir algum mal, ninguém além dele poderá removê-lo. E se ele destinar o bem a você, então não haverá ninguém que poderá impedir a generosidade dele, a qual concede a quem ele quer dentre os seus servos. E ele é o perdoador, o misericordioso. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Ahqaf, número 46, versículos 5 e 6. E quem é mais desviado do que aqueles que invocam além de Allah, os que jamais o atenderão até o dia do juízo final? E eles estão negligentes quanto à própria invocação, à própria súplica. E quando as pessoas forem reunidas no dia do juízo final, serão os invocados, seus inimigos, e negarão a sua adoração. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Ankabut, número 29, versículo 17. Vocês adoram somente divindades além de Allah, ídolos, e vocês produzem falsidade. Certamente, aquele a quem vocês adoram além de Allah não possui o sustento de vocês. Então procurem o sustento somente de Allah e adorem a Ele, e sejam gratos a Ele, pois vocês retornarão a Ele. E disse Allah, louvado seja, na Surat An-Naml, número 27, versículo 62. Não é Ele quem atende ao desesperado quando suplica a Ele, e remove as coisas ruins, e faz de vocês herdeiros na terra? Poderá haver outra divindade junto com Allah? Quão pouco vocês se recordam. E coletado pelo Imam At-Tabarani, em um hadith autêntico, foi narrado que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia um hipócrita que agredia os crentes. Então alguns disseram: vamos pedir socorro para o mensageiro de Allah contra este hipócrita. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não se pede socorro, refúgio em mim, porém se pede socorro, refúgio em Allah. Quando o autor disse: faz parte da idolatria pedir socorro ou suplicar outro que não seja Allah, significa que faz parte da idolatria maior. E o pedido de socorro para outro que não seja Allah é uma súplica dentre as súplicas existentes. E como lembramos nas aulas anteriores, a súplica só pode ser feita para Allah unicamente. E o pedido de socorro significa o pedido desesperado de quem caiu em uma situação extremamente difícil, uma situação adversa, preocupante, e a pessoa está com medo do grande mal que pode atingi-la ou ser destruída. Então dizemos que alguém foi socorrido quando ela foi ajudada para que o mal, para que a situação difícil fosse afastada da pessoa, ou a pessoa foi livrada deste mal, como disse Allah, glorificado e exaltado seja, na história de Moisés. E o homem de seu grupo pediu-lhe socorro contra um de seus inimigos. Portanto, a pessoa que fazia parte do grupo de Moisés pediu-lhe socorro contra um inimigo comum. Então Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, o socorreu. E concluímos que o pedido de socorro não é permitido a não ser de Allah naquilo que apenas Ele, glorificado e exaltado seja, é capaz. Já as coisas que as criaturas são capazes de nos ajudar, podemos pedir socorro neste caso. Porém, quando que o pedido de socorro para outro que não seja Allah se torna idolatria maior? Alguns sábios colocaram a regra:
de que se você pedir algo para uma criatura que ela não seja capaz de fazer, isso se torna idolatria maior. E a outra vertente de sábios que dizem que só é considerado idolatria maior se for pedido de socorro para uma criatura aquilo que só Allah é capaz. E estas duas opiniões são diferentes, porém a mais correta é a última. Porque se uma pessoa pedir socorro para uma criatura naquilo que só Allah é capaz de fazer, e a pessoa sabe que só Allah é capaz de fazer isso, então isso é considerado idolatria maior, porque a chave desta questão está em pedir algo que só Allah é capaz. Já a primeira opinião não é tão clara, pois se considerarmos que faz parte da idolatria maior pedir socorro para as criaturas naquilo que elas não podem fazer, há casos em que visivelmente parece que tal criatura pode te socorrer, mas na realidade ela não consegue te socorrer. E isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa cai em uma situação muito difícil, adversa, como um afogamento. A pessoa está se afogando e vê um homem passar e logo pensa que este homem pode socorrê-la. Então a pessoa grita: "Me socorre, me salva!" E este homem a quem a pessoa pediu ajuda não sabe nadar e não tem meios para salvá-la. Então isso é considerado um pedido de socorro para quem não pode socorrê-la. Podemos concluir que esta situação é considerada idolatria maior? Não, porque o salvamento do afogamento, entre outras situações, na maioria dos casos, a criatura consegue socorrer e ajudar a pessoa. Então, o pedido de socorro para outro que não seja Allah, se for algo que só Allah é capaz, esta ação, portanto, é considerada idolatria maior. E se for um pedido de socorro naquilo que a criatura é capaz de fazer, então isso é permitido, como ocorreu com um homem do grupo de Moisés, a.s., que o acompanhava. Depois o autor diz: ou suplicar para outro que não seja Allah. E a súplica, como lembramos em outras aulas, ela é a adoração. E a súplica divide-se em dois: a súplica para fazer um pedido, du'a al-mas'ala, por causa de uma necessidade, algum problema, entre outras coisas. A pessoa levanta as mãos para Allah, louvado seja, e pede para Allah aquilo que ela precisa. E a súplica de adoração, que é o segundo tipo de súplica, podemos exemplificar melhor com o versículo 18 da Sura dos Gênios, número 72, onde Allah, louvado seja, diz: "E foi revelado que os masajid, locais de oração, pertencem somente a Allah, então não invoque ninguém junto com Allah." Ou seja, não adorem ninguém junto com Allah, ou não supliquem para Allah junto com outro. E como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a súplica é a adoração. E a súplica de pedido é diferente da súplica de adoração, pois a súplica de adoração abrange todos os tipos de adoração. Então, quem rezar, quem pagar o zakat, quem jejuar, entre outras adorações, terá feito uma súplica. Porém, é uma súplica de adoração. Os sábios dizem: a súplica de pedido está inserida na súplica de adoração, e a súplica de adoração requer a súplica de pedido. Significa que quem pedir algo para Allah glorificado e exaltado seja, então ele terá feito uma súplica de pedido, que faz parte da adoração para Allah, porque a súplica de pedido ou o pedido para Allah é uma adoração dentre os vários tipos de adoração a Allah. Portanto, só para fixarmos o conceito, a súplica de pedido está inserida na adoração, pois Allah, louvado seja, ordena aos seus servos a pedirem, suplicarem a Ele. E a afirmação: a súplica de adoração requer a súplica de pedido, significa: quem rezou, é requerido que ele peça para Allah, louvado seja, a aceitação de sua oração e a recompensa pela sua oração. Então a súplica de pedido engloba a súplica de adoração.
e a súplica de adoração requer a súplica de pedido. Depois o autor, que Allah tenha misericórdia dele, mencionou algumas evidências de que a súplica e o pedido de socorro são coisas que podem ser direcionadas apenas a Allah unicamente, naquilo que apenas Allah é capaz de fazer. O autor menciona os versículos 106 e 107 da Surat Yunus, número 10, onde Allah, louvado seja, diz: "E não invoque além de Allah aquilo que não pode te beneficiar e nem trazer malefícios. E se você fizer isso, certamente você será um dos injustos. E se Allah te infligir algum mal, ninguém além dele poderá removê-lo. E se ele te destinar o bem, então não haverá ninguém que poderá impedir a generosidade dele, a qual concede a quem ele quer dentre os seus servos. E ele é o perdoador, o misericordioso." No começo do versículo disse Allah, louvado seja: "E não invoque além de Allah aquilo que não pode te beneficiar e nem trazer malefícios." As palavras "não invoque" é uma proibição, e a proibição foi direcionada ao verbo invocar, suplicar, e isso engloba todos os tipos de adoração. E o objetivo do autor, que Allah tenha misericórdia dele, era mostrar que é proibido se direcionar para outro que não seja Allah com a súplica de pedido ou com a súplica de adoração, ou qualquer outro tipo de adoração. Então não se pode pedir algo que só Allah, glorificado e exaltado seja, é capaz de fazer. E neste pedido está incluído também o pedido de proteção e o pedido de socorro. E qualquer tipo de súplica de adoração, como por exemplo a oração, o pagamento do zakat, o tasbih, a leitura do Alcorão, o sacrifício, fazer votos, e inclui também as ações do coração, como a confiança em Allah, o amor por Allah, implorar por Allah e o medo secreto, o medo escondido. Tudo isso faz parte de adorações que devem ser destinadas somente a Allah. E tudo isso que falamos são exemplos de súplica de adoração. Portanto, este versículo evidenciou a proibição de se direcionar para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja, com a súplica de pedido ou a súplica de adoração. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi proibido fortemente de fazer isso. O discurso deste versículo foi direcionado a ele, sendo que ele é o líder dos tementes e líder dos monoteístas. Continuando o versículo: "Além de Allah, qualquer um que não seja Allah, aquilo que não pode te beneficiar e nem trazer malefícios." Significa tanto os racionais como os irracionais. Exemplo de racionais: os anjos, profetas, os mensageiros, os virtuosos, entre outros. E irracionais: as estátuas, as pedras, os monumentos, as árvores, entre outros objetos. E depois Allah, louvado seja, diz: "E se você fizer isso, ou seja, se você invocar, suplicar a Allah junto com outros, e este outro, Allah diz sobre ele no versículo, que não te beneficia e nem te prejudica." Depois Allah diz: "Certamente você será um dos injustos." E se isso que foi falado foi direcionado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuja unicidade foi completada por Allah, e se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam caísse em qualquer tipo de idolatria, ele se tornaria um injusto e um idólatra. E sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está bem distante disso. Significa que este é um grande amedrontamento para as outras pessoas, que não são livres do pecado como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o restante dos profetas, que a paz e a bênção de Allah esteja com todos eles. Voltando a esta última parte: "E se você fizer, ou seja, se você pedir para outro que não seja Allah aquilo que não consegue te beneficiar e nem te trazer malefícios, certamente você será, ou seja, por causa desta súplica, um dos injustos." Injustos é o plural de injusto, e o injusto é aquele que comete injustiça. E a injustiça neste versículo significa a idolatria.
Exemplo deste significado é o versículo onde Allah louvado seja diz: certamente a idolatria é uma grande injustiça. Depois disso, Allah louvado seja diz: e se Allah te infligir algum mal, ninguém além dele poderá removê-lo. Saiba que os assuntos de quem os direciona para outro que não seja Allah, ou o pedido de ajuda de proteção para outro que não seja Allah, é um pedido de remoção do mal. E Allah anulou esta ação de forma geral e anulou as raízes da idolatria, quando disse no Alcorão Sagrado: e se Allah te infligir algum mal, ou seja, se Allah te infligir com algum mal, quem é que consegue removê-lo? A resposta é: quem o remove é quem criou este mal e decretou que acontecesse com você. E esta regra se aplica a todos os assuntos que as pessoas direcionam para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja. Porém, sabemos que existem assuntos que podem ser direcionados às criaturas, e também o pedido de socorro. E estas coisas, estes assuntos, são aqueles que as criaturas conseguem ajudar, auxiliar quem pediu, são capazes de fazer. E a palavra mal neste versículo engloba todo tipo de mal ou prejuízo, tanto o mal, o prejuízo na religião, como também o prejuízo mundano. E o prejuízo mundano significa o prejuízo quanto ao corpo, ao dinheiro, prejuízo ou mal que ocorre com os filhos, ou prejuízo causado à honra, entre outros tipos de prejuízo. Tudo isso significa: e se Allah te infligir algum mal, ou seja, qualquer tipo de mal, prejuízo, ninguém além dele poderá removê-lo, ou seja, quem remove o mal, o prejuízo verdadeiramente é Allah glorificado e exaltado seja. Ninguém afasta as adversidades a não ser Allah louvado seja. E se a criatura puder remover este mal, então esta criatura é apenas um meio, pois Allah quem fez desta criatura um motivo para remover este mal com a permissão dele, glorificado e exaltado seja. E sabemos que o verdadeiro removedor do mal e da adversidade é Allah, glorificado e exaltado seja. Depois o autor, que Allah tenha misericórdia dele, mencionou nesta aula o versículo da Surat Al-Ankabut, número 29, versículo 17, onde Allah louvado seja diz: então procurem o sustento de vocês somente de Allah, e adorem a Ele e sejam gratos a Ele. Ele mencionou este versículo para mostrar que o pedido de socorro e a súplica é o que é mais utilizado pelas criaturas para pedir riqueza, sustento. Porque o pedido de sustento é um dos maiores motivos da vida, e quem não tem o próprio sustento está passível de sofrimento. Por isso o autor, rahimahullah, mencionou este versículo, para falar sobre o Tawhid, sobre a unicidade em relação ao pedido de riqueza, ao pedido de sustento. Porque a maioria da situação daqueles que pedem, daqueles que imploram socorro, é para pedir riqueza, é porque estão em uma situação financeira muito ruim. E a riqueza em árabe, rizq, é um nome geral que engloba todas as graças que podem ser concedidas. E isso inclui a saúde, o dinheiro, a comida, a casa, os animais e tudo aquilo que o ser humano necessita. E no versículo, quando Allah louvado seja diz: então procurem o sustento de vocês somente de Allah, ou seja, procurem, busquem o sustento de vocês somente de Allah, não implorem e nem supliquem pelo sustento de vocês a não ser para Allah glorificado e exaltado seja. Depois Allah louvado seja diz: e adorem a Ele, e esta adoração engloba os dois tipos de súplica, a súplica de pedido e a súplica de adoração. Depois o autor menciona o versículo onde Allah louvado seja, na Surat Al-Ahqaf, número 46, versículo 5, diz: e quem é mais desviado do que aqueles que invocam além de Allah, os que jamais o atenderão até o dia do juízo final, e eles estão negligentes quanto à própria invocação, própria súplica.
O significado deste versículo veio claramente no contexto da súplica, porque Allah louvado seja disse: "E quem é mais desviado do que aqueles que invocam além de Allah?" O versículo fala claramente o quão ruim é fazer súplica para outro que não seja Allah. E o principal significado que retiramos deste versículo é que Allah louvado seja caracterizou todo aquele que suplica para outro que não seja Allah, que ele está no mais alto grau de desvio, na pior perdição. E não existe ninguém mais desviado que ele. E a evidência de que Allah fala neste versículo sobre os que pedem para os mortos e não para os outros, como as estátuas, as pedras, as árvores, entre outros seres irracionais, é que Allah louvado seja diz: os que jamais o atenderão até o dia do juízo final. Allah glorificado e exaltado seja fala até o dia do juízo final, porque quando o morto está no túmulo, ele não consegue ouvir, não consegue atender as pessoas. Já no dia do juízo final, os mortos serão ressuscitados e atenderão as pessoas naquilo que Allah permitir. E disse Allah louvado seja na Surat Al-Ahqaf, número 46, versículo 6. E quando as pessoas forem reunidas no dia do juízo final, serão os invocados, seus inimigos, e negarão a sua adoração. E por isso disse Allah louvado seja na Surat An-Nahl, número 16, versículo 21 e 22. Eles na verdade estão mortos, sem vida, e eles não sabem quando serão ressuscitados. O Deus de vocês é um único Deus. E disse Allah louvado seja na Surat An-Naml, número 27, versículo 62. E quem é que atende o desesperado quando suplica? E quem é que atende o desesperado quando o suplica, quando implora? E ele remove o mal. Este versículo da Surat An-Naml evidencia que a resposta ou o atendimento da súplica do desesperado está com Allah louvado seja. Então, quando Allah louvado seja diz: e quem atende o desesperado quando suplica, quando o implora, isto está relacionado à súplica do pedido. E depois Allah louvado seja diz: e remove o mal, o que prejudica. Ora a pessoa pede socorro, está desesperada, ora ela suplica normalmente. Disse Allah louvado seja na continuação do versículo: por acaso existe outra divindade junto com Allah? Poucos são os que se recordam. Esta é uma pergunta proibitiva, onde Allah louvado seja está os proibindo de tomarem divindades junto com Allah e suplicarem a outro que não seja ele, ou se direcionarem para outro que não seja Allah quanto à remoção do mal, do que prejudica, algo que só ele é capaz. E este é o significado da proibição, onde Allah louvado seja diz: por acaso existe outra divindade junto com Allah? Poucos são os que se recordam. Depois o autor mencionou o hadith coletado pelo Imam At-Tabarani. Em um hadith autêntico, foi narrado que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam havia um hipócrita que agredia os crentes. Então alguns disseram: vamos pedir socorro para o mensageiro de Allah contra este hipócrita. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não se pede socorro, refúgio em mim. Não se pede socorro, refúgio em mim. Porém, se pede socorro, refúgio em Allah. E o pedido de socorro dos sahabas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era permitido, porque eles pediam socorro para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquilo que ele conseguia. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha um cargo de liderança e conseguia ajudar bastante as pessoas, principalmente quanto a este pedido de socorro. Ele poderia ordenar a matar este hipócrita, ou aprisioná-lo, ou ordenar ameaçá-lo, ou puni-lo de alguma forma, porque este homem causava danos aos crentes. Então eles pediram socorro para o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam quando disseram: vamos pedir socorro, refúgio no mensageiro de Allah.
E esta era um pedido de socorro naquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era capaz de fazer. Porém, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis ensinar o comportamento correto nesta situação e os ensinou a coisa mais completa a ser feita, quando disse: não se pede socorro, refúgio em mim, porém se pede socorro, refúgio em Allah. E o verdadeiro pedido de socorro, o mais completo, é aquele que é direcionado a Allah, glorificado e exaltado seja, e não para o seu profeta sallallahu alaihi wasallam. E eles direcionaram o pedido de socorro ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquilo que ele era capaz de fazer. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou claro para eles que se pede socorro primeiramente para Allah, glorificado e exaltado seja. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não se pede socorro a mim. E esta é uma negativa em forma de proibição. Significa: não peçam socorro para mim, porém peçam socorro a Allah nesta questão. E se Allah louvado seja socorrê-los, ele impedirá que o mal deste hipócrita chegue a vocês, chegue a eles. E concluímos neste capítulo que o pedido de socorro para outro que não seja Allah é um tipo de súplica, e a súplica é uma adoração. E o pedido de socorro é uma adoração. E direcionar uma adoração para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja, é uma renegação, uma idolatria. E o que prova que a súplica é uma adoração é o versículo 186 da Surat al-Baqarah, número 2, onde Allah, louvado seja, diz: e quando meus servos te perguntarem de mim, então responda a eles que certamente estou próximo a eles. E eu respondo atendo a súplica de quem me suplica. Então que obedeçam a mim e creiam em mim, a fim de que se encaminhem. E quando Allah, louvado seja, diz: atendo a súplica de quem me suplica, isso evidencia que o atendimento da súplica pode resultar no afastamento de algo indesejável, ou na proibição de que esta coisa indesejável aconteça, ou na concessão de uma graça, ou a recompensa pela adoração. Portanto, atende a súplica recompensando quem suplicou pela adoração que fez, ou concede a quem suplicou aquilo que pediu. E existem muitos versículos no Alcorão Sagrado a respeito disso, como na Surat Maryam, número 19, versículo 48, onde Allah, louvado seja, diz sobre a fala do profeta Abraão, alayhi salam: e eu os abandonarei e abandonarei tudo o que vocês invocam além de Allah. E eu suplicarei, invocarei o meu Senhor. E eu espero não ser com esta invocação perante a meu Senhor um infeliz. No versículo seguinte, Allah, louvado seja, disse: e quando os abandonou com tudo quanto adoravam, agraciamos ele com Isaque e Jacó, e fizemos de cada um deles profeta. Portanto, se compararmos os dois versículos, quando Abraão, alayhi salam, disse: eu os abandonarei e abandonarei tudo o que vocês invocam, suplicam. E Allah, louvado seja, diz: e quando os abandonou com tudo quanto adoravam, estes versículos evidenciam que a súplica é uma adoração. E a adoração é a súplica. E às vezes a súplica pode ser interpretada como súplica de pedido e às vezes como súplica de adoração. E isso que o povo de Abraão fazia para as estátuas e os ídolos, pediam, oravam para as falsas divindades. E terminamos a aula de hoje por aqui, e até o próximo encontro, inshallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.